Ok, tá? Estamos gravando, então. Estrutura das palavras, né? Ali na página 19, tá? Nós estamos lendo lá. E diz o quê? Que a gramática, eu pedi para vocês grifarem aí, a gramática histórica, né? Onde nós estamos estudando agora, e vamos perceber que a língua, ela se transforma ao longo do tempo, dando origem a outras palavras e expressões, tá bom? É o caso da expressão ficar a ver navios. Quem não conhece essas expressões não vai conseguir ter compreensão, né? E que a questão social, ela interfere na língua, ok? A língua, gente, ela é assim, ó. Primeiro ela inicia com um grupo pequeno, né? Geralmente de pessoas mais simples, que começam a falar determinada palavra. Aí aquela palavra vai para um outro grupo de pessoas maiores, né, vamos dizer assim, para a segunda esfera da camada social, eles começam a falar aquelas palavras também, até que chega na academia de letras, até que essas palavras são aprovadas, e aí elas deixam de ser ilegítimas e passam a ser chamadas de palavras legítimas. Aí ela vai para outro... A Paloma caiu, tá? Eu vi, vários caíram, né? Quando eu coloquei para gravar, alguns caíram. Vamos ver se eles conseguem voltar, né? Vocês estão acompanhando o grupo lá? Manda de novo o link e pede para ela só entrar de novo, tá? O André, faz isso para a prof, tá? Por favor. Fazer o que é que são? Pega o link que está lá no grupo, reencaminha lá no grupo de novo e pede para a Paloma tentar entrar, tá? É só voltar lá, ver se ela consegue, ok? Aí a Gabi já voltou, a Gabi também tinha caído, tá? Beleza? Então, é isso que nós vamos estudar nesse capítulo, tá? Essa formação das palavras e entender como que elas surgiram, o que acontece. Vamos para a página 20 lá, tá? Que a gente vai dar início lá, olha só. A história que tem lá. Os dois textos reproduzidos a seguir foram extraídos de livros que explicam a origem de palavras e expressões, tá? Então, a gente vai ler aí, comparar, ok? O André já me falou que ele está com problema no microfone dele, lá que o pessoal está fazendo um barulhão. Deixa eu ver, mas alguém falou comigo ali. Ok, foi só o André que está com problema. Então, eu vou pedir para a Gabi. Gabi, você pode ler hoje? Está tudo bem, seu microfone? Vamos ver se a Gabi dá retorno ali. Daí ela vai ler ali na página 20, aqueles dois textinhos, tá, Gabi? A Raíssa caiu 3 vezes, Raíssa. Olha, a Paloma voltou. É a internet, Raíssa, tá? Que quando ela está oscilando muito. E sempre assim, ó, no início da manhã, ela é mais estável. À medida que vai passando o horário, você quer ver, o pior horário é das 10 às 11. Não sei se vocês já acompanharam a aula das 10 às 11, né? Não sei se vocês têm esse horário. E daí é um horário, assim, que ela dá mais problema, tá bom? Porque tem mais gente conectada na rede, tá? Até esses dias passou uma matéria no jornal, Brasília estava com esse problema devido ao uso, né? São universitários, pessoas que estão trabalhando em home office, então o consumo está muito maior, né, de internet nesse período, tá bom? A Gabi não me respondeu nada, acho que até caiu de novo, né, Gabi? Kelvin, você pode ler o texto? Kelvin? Kelvin, acho que o Kelvin foi escovar os dentes, né, Kelvin? Não está podendo ler agora, tranquilo, vai cair a rede, tá? Então, o prof vai ler, tá, gente? Também tem isso, tá? Quando vocês estão transmitindo áudios e quando vocês estão transmitindo imagens, tá? Pesa mais a rede, por isso a gente sempre diz para vocês deixarem o microfone fechado e a câmera fechada também, tá bom? Para evitar esse tipo de coisa. Mas até que eu tô com saudade de olhar para vocês. A Gabi voltou. O texto diz assim, ó, ficar a ver navios, esperar o que não virá, aguardar o impossível, ficar desempregado, tá? Esse é um sentido.
significado. Histórico, essa é fácil, é o que dizia Penélope, enquanto tricotava com suas amigas toda manhã, olhando para o horizonte marítimo à espera de Ulisses, né? Então, vocês viram que tem dois significados aí, né? Dois sentidos, né? O significado de ficar a ver navios é você ficar esperando alguma coisa, né? Que nunca acontece, tá? E o aspecto histórico é de alguém que está ali, né? Esperando um navio chegar, né? No horizonte. E abaixo diz assim, ficar a ver navios... Conotativo e denotativo. De novo. Mais ou menos, aham. Ali, o outro sentido é, ficar a ver navios é não conseguir o desejar, desiludir-se. Surgiu em referência aos portugueses, que na época das grandes navegações ficavam em Lisboa, num morro chamado Alto de Santa Catarina. Para alguns autores, eram armadores, esperando as caravelas que vinham de continentes além mar, trazendo lucros para outros. Eram sebastianitas que acreditavam no retorno de Dom Sebastião, rei de Portugal, desaparecido na África na Batalha de Alcacer Quibir, em 1578. Vocês viram aqui também que tem dois significados diferentes ali do ver navios, né? Do ficar a ver navios. A respeito do primeiro texto, responda às questões. Quais conhecimentos se pressupõem para o entendimento desse texto? Tá? E na letra B, a explicação dada por Mário Prata sobre a origem da expressão popular ficar a ver navios é plausível? Ó, o texto de Mário Prata é o texto que está acima da imagem, né? E o texto de baixo é o texto do Reinaldo Pimenta. E em relação ao segundo texto, que é o de Reinaldo Pimenta, indica o sentido de para alguns autores e para outros. O que ele quis dizer aí? Conseguem responder ou querem minha ajuda? Então, não entendeu muito bem. Olha só, a primeira perguntinha, pessoal, a prof vai explicando e vai colocar ali no chat para vocês, tá? A letra A lá, ele pergunta assim, o que é preciso vocês terem conhecimento para que vocês compreendam o que ele está dizendo lá quando ele diz, ó, esperar o que não virá, aguardar o impossível, ficar desempregado. Esta é fácil, é o que dizia Penélope enquanto tricotava com suas amigas, toda manhã olhando para o horizonte marítimo à espera de Ulisses, né? Então, essa letra A aí, ela retrata o quê? A história, tá? Ó, colocando a resposta lá, não é pequenininha, tá bom? Então, escrevam um espaço aí. Ela retrata a história por Homero. Enquanto eu estiver digitando, não fiquem digitando no meio do chat para vocês não perderem as respostas, que eu vou mandar ela aos poucos, tá? Para vocês não ficarem muito perdidos. A história é relatada por Homero, tá? Na Odisseia. Quem já ouviu falar dessa história da Odisseia, do Ulisses, da guerra lá de Troia? Isso. Sobre a viagem de Ulisses, né? Em retorno da guerra de Troia. Então, para que você compreenda o que está sendo dito lá, ó, eu mandei parte da resposta, tá ok? A sequência, a prof vai continuar digitando. Então, para que você entenda o que ele está querendo dizer em cima, é preciso que você saiba a respeito da história da Odisseia, do Ulisses, da Guerra de Troia, né? Nessa história, o personagem, tá? Ele fica perdido. Ele fica perdido no mar, né? Ele fica perdido e passa por várias aventuras. Enquanto isso, a sua esposa fica tricotando lá em casa
Vou só corrigir aqui. Sua esposa em casa, na cidade. Ela fica em casa aguardando, né? Ansiosamente. Ó, pessoal, quem achar a resposta longa, pode colocar no caderno, tá bom? É só colocar lá na página, na caderno. Ansiosamente, o retorno. Ou quiser escrever uma folhinha e grampear também, num post, ansiosamente, o retorno do seu amado, né? Continuando. Com o passar do tempo, tudo da letra A, tá? Aí chega vários pretendentes. Ele não está só perguntando qual que é o tipo de conhecimento que você tem que ter, mas não qual o conhecimento em si. Então, mas a prof está colocando que é justamente para você ter esse conhecimento. É preciso ter o conhecimento histórico dos fatos. Tá, entendi. É preciso que você conheça a história de Ulisses, né? Lá, ó, a espera de Ulisses, para você saber por que toda essa questão do ver navios. Ok? Aí, com o passar do tempo, ó, vários pretendentes surgem, né? Para desposá-la, né? O noivo não voltou. O que aconteceu, né? E ela afirma. Alguém já leu esse livro? Ou só já ouviu falar? Eu só ouvi falar. Nunca cheguei a ler. E aí ela fica escolhendo, e ela continua escolhendo o marido. Os pretendentes chegam e ela fica lá tecendo, né? Uma tapeçaria. Com o passar do tempo, vários pretendentes surgem para desposá-la, e ela afirma que escolhera seu marido assim que terminar de tecer uma tapeçaria. Ela vai escolher o marido depois que ela terminar de tecer esse tapete, né? Aí, para evitar que isso aconteça, aí o tapete dela nunca vai ficar pronto, entendeu? Para evitar que isso aconteça, ela tece durante o dia e, à noite, desmancha tudo o que havia feito. Entenderam? E daí, aquelas pessoas que estavam interessadas nela, todo mundo ficou a ver navios, tá? Porque ela, né, nunca ia terminar a tapeçaria dela. Entenderam, galera? O sentido de ficar a ver navios. Ali a prof digitou uma coisa errada lá. O dia e a noite, tá? Tem que separar lá. O dia e o A é craseado, tá bom? A noite. À noite ela desmanchava tudo, certo? Vamos colocando ok se vocês entenderam. Na letra B, tá? Ele pergunta assim. A explicação dada por Mário Prata, né? Foi quem escreveu em cima lá. Ele, sobre a origem da expressão popular, ficar a ver navios é plausível, ou seja, é normal? Comente a sua resposta, tá? Então, aí vocês podem colocar o que vocês pensam, né? Mas Mário Prata, ele escreveu esse livro, Mas Será o Benedito? O nome do livro que ele escreveu, tá? Aí ele apresenta algumas explicações históricas e outras ele inventou, né? Em geral, são explicações históricas como essas são plausíveis. Uma das intenções deste livro é deixar o leitor na dúvida sobre o que é ficção e o que é histórico, tá?
Então, vocês podem colocar aí que é plausível, sim, né? Mas que ele tem a intenção no livro dele de deixar o leitor curioso, né? Sem saber o que é ficção e o que é realidade, tá ok? Querem que eu coloque no chat para vocês a resposta? Sim ou não? Acho que não precisa. Precisa não, André? Eles disseram que sim. Então, tá bom, vamos lá. Esse livro é legal vocês pesquisarem ele e até ler, tá, meninos? Esse livro dele lá, o Marcelo Benedito. Esses dias uma aluna, hoje a Yassana não está aqui, né? Esses dias uma aluna do 8º ano me pediu para comprar livros para ela agora na quarentena, né? Daí eu ia comprar para mim, acabei comprando uns para ela, tá? Quando vocês quiserem alguma coisa, vocês avisam, tá bom? Mas não é com o aspecto da escola, não, tá? Ela pediu para comprar porque para ela poder ler nesse período que cansa, né? Só TV e o que ela tinha já leu. Plausíveis. Que foi, Kelvin? A prof está digitando. E outras são plausíveis. Ponto. Continuando. Uma das intenções desse livro é deixar o leitor na dúvida sobre o que, né? É ficcional e o que é histórico. Tá? Então, é isso que Mário Prata queria, né? É uma explicação plausível, sim, e ele queria deixar o leitor na dúvida sobre o que era realidade e o que é ficção, tá? A número 2 diz assim: em relação ao segundo texto, indique o sentido de para alguns autores e para outros, né? Ele quer dizer que a dúvida, não é verdade? Ali, ó, para um significa uma coisa, para outro significa outra, tá? Então, essas expressões aí, ó, indicam que a dúvida, tá? Entre os pesquisadores, ok? Quanto à origem dessa expressão, né? Então, um pesquisador acha que a expressão ficar a ver navios surgiu dessa história do Ulisses, né? E o outro pesquisador, lá, o Pimenta, vocês podem olhar aí no textinho abaixo, ele diz o quê? Ele diz que foi da época lá dos Sebastianitas, né? Que ficava esperando o rei voltar, tá? E outro lá em relação aos armadores, né? Que ficavam esperando os navios voltar no cais. Ok? Então, há uma discordância de como surgiu a expressão ficar a ver navios, beleza? Então, é isso aí. Tudo bem até agora? Podemos continuar? Coloquem ok aí se eu posso continuar. Pessoal? Cinco minutos para vocês? Ok, dou 5 minutos para vocês copiarem. Tranquilo. Vocês não acompanham, eu escrevo rápido demais, né? Eu lembro de vocês na sala reclamando, prof,
Wi-Fi escreve mais devagar. Eu não sei, acho que era a Paloma que mais reclamava, né, Paloma? Paloma voltou, gente? Às 36, estou aguardando. Vou fazer chamada enquanto isso, me lembrei disso, tá? Quando vocês terminam de copiar. Ok? Minha mãe tá doente, acho que eu também. O que foi, André, que você tem? Ana Rebeca. Presente. André, Bruna, não. Alguém nunca ouviu falar da Bruna, gente? Manuel. Eu falei com ela Como que ela na tá? primeira semana. Aí ela disse que ela tava na fazenda. Aí eu falei, tá, mas daí tem que assistir as próximas aulas, porque a gente tá ganhando falta e presença, né? Daí ela falou, não, eu vou participar sim. Mas nunca participou. Ok. A Érica, alguém sabe dela? A Érica, você disse que ela não tem internet, né? Gabriele tá aí. Guilherme Nobre. E o Guilherme Rodrigo, que participou só da primeira aula, não voltou mais, né? Kelvin, Leonardo, o Paulo, Léo também tá aí. Paloma, Raíssa. A Thalita tá aí, pessoal? Não vi ela. Hã? Tá aí, Thalita? Bacana. Beleza, Thalita. Vitor Hugo, não viu o Vitor hoje. Vitória com V, eu sei que tá ali, mas a Ferrari não, né? O Vitor foi embora, foi estranho. Freitas não tá, né, pessoal? Freitas não tá. E a Sanã hoje não tá também. A Ferrari sim, a prof sabe. É a Freitas que não tá, né, Vitória? A Victoria que não está. Ok, então tá bom. E aí a Sanã também hoje não. Ela deve ter ido para a fazenda e não retornou ainda no final de semana. Ok? Passamos nossos 5 minutos, vamos voltar lá. Número 3, olha. Ambos os textos, eles adotam a forma de verbete, tá? Este, em geral, é um gênero textual, isso daí, tá? É utilizado para apresentar algum significado ou definição, ok? Então, quando vocês ouvirem a expressão, verifique o verbete, quer dizer, verifique o significado lá da palavra, tá? No dicionário é usado o quê? Só verbetes, né? Então, verbete é o gênero textual que consiste na apresentação de um conjunto de acepções, informações pertinentes à palavra ou expressão. Então, os dicionários, as enciclopédias, né? Elas apresentam verbetes. Na letra A, tem a perguntinha lá. Os dois textos apresentam o significado da expressão haver navios. Cada verbete é estruturado sobre duas informações diferentes. Sobre essa expressão, identifique a, tá? Então, na letra A, pessoal, a informação sobre o significado é na origem etimológica, tá bom? Eu vou continuar colocando a resposta aqui. Na apostila de vocês, então a gente está, questão 3, tá? Letra A, ok? Eu acho que não tem espaço aí para vocês escreverem, não é verdade? Estão conseguindo escrever do ladinho? Pode escrever do ladinho, quem consegue. A informação sobre o significado da expressão deixa eu só corrigir aqui, da expressão e a outra
sobre a origem etimológica, tá? Então, uma fala lá da onde que surgiu e a outra fala da onde que surgiu a expressão e a origem da palavra, não é verdade? Ok. Aí, na letra B, ele pergunta assim: os verbetes apresentam informações contraditórias, né? Explique. Aí não há contradição, né? Quanto ao significado, embora não sejam verbetes exatamente iguais. As semelhanças em relação aos sentidos atribuídos à expressão, já as informações sobre a etimologia são diferentes, tá? Então, o significado é igual, mas a etimologia é diferente. Então, o prof vai colocar ali, letra B. Não há contradição quanto ao significado, embora não sejam verbetes exatamente. Os sentidos atribuídos à expressão. Continuando. Já etimológica. Vocês estão conseguindo acompanhar? Respondam verbalmente. Etimológica, quem puder. Contraditórios. Ok? Ok. Então, letra B. Na número 4, ele perguntou assim: o primeiro texto é literário, o segundo não literário. Explique essa diferença no que diz respeito à finalidade dos textos, tá? Então, o primeiro texto, que não é literário, ele tem a função de informar o leitor, né? E o segundo texto, ele tem mais o sentido de entreter, né? Quando o texto é literário, ele tem essa função de entretenimento, de divertir, ok? Vou colocar aí para vocês, então, a número 4. Tá? O segundo texto tem como objetivo informar, né, os leitores do significado. E a origem etimológica o primeiro tem por finalidade divertir, entreter. E conta a história do Ulisses, né? Da noiva lá esperando por ele. Então, a estrutura de um verbete. Ok? Então, número 4. E a questão número 5, ele perguntou: qual é a função da linguagem predominante nos verbetes, tá?
Essa questão da linguagem, lembra que a gente estudou lá se ela é metalinguística, se ela é ficcional? Lembra? Nós estudamos isso no primeiro bimestre. Nesse caso aí, é a função metalinguística, tá? Que é aquela que estuda o sentido das palavras, tá bom? Quem quiser voltar até no conteúdo anterior, apesar que a apostila de vocês ainda está na escola, né? Deixa eu ver, a linguística tem assim. Função metalinguística. Quem não lembra o que é metalinguística, tá aí. Beleza? Então, essa é a questão número 5. Querem uns minutinhos para copiarem? Pode seguir. Falem, senão a prof vai seguir, se vocês não responderem. Não, uns minutinhos. Beleza. Prontinhas? Ok, pessoal? Vamos lá, então? Pode ser, Rebeca? Só a Rebeca fala comigo Sim. hoje. O povo está de greve, né? Greve do silêncio. Então, vamos lá. Olha só. O roteiro de aprendizagem ali, né? Ele nos mostra que nós vamos estudar, então, a estrutura das palavras, que a professora tinha falado antes, que é os morfemas, o radical, os afixos, as desinências, né? O que é vogal temática, vogal e consoante de ligação, e os processos de formação das palavras, que é a derivação e composição, ok? Gabi, você consegue ler, Gabi? Aquela hora eu te chamei e você não estava presente? Não me lembro se ela respondeu para mim que sim ou não. Gabi? Isso, Gabi, consegue ler para a prof aí a estrutura das palavras, o textinho na página 21? Ok, então leia. Estamos aguardando você ler, tá? Esse assunto é bem longo, viu? Ele traz bastante coisa para a gente explicar. Então, para não ficar cansativo, eu quero que vocês participem, que vocês leiam também. Ok? Gabi, pode ir lá, Gabi. Será que o microfone dela deu problema? Parece, né? Alguém tá ouvindo ela? Eu não tô. Eu não. Eu
Eu acho que está com problema, Gabi. Ou então você deve estar com o microfone baixo, daí você fala e a gente não te escuta. Verifica o volume do seu microfone. Isso, agora quase que foi, né, Gabi? Continua. Vê se ela consegue lá. Pode falar. A Gabi não vai conseguir ler, não. Raíssa, consegue ler, Raíssa? Como que tá aí sua internet? Caiu também. Pessoal, olha, na dificuldade, então, para a gente não ficar aguardando, a prof vai continuar, tá? Olha, ela diz assim: assim como estudamos a origem da expressão ficar a ver navios, podemos determinar como algumas palavras surgiram e também analisar quais elementos as formam, tá? Morfologia, né? É o ramo, grife isso daí, tá? Morfologia é o ramo da linguística que estuda as formas das palavras em diferentes usos e construções, tá? Grifem até aí. Quando vocês ouvirem a expressão morfologia, vocês saberem que é, então, a ciência, né, que estuda a questão da formação das palavras, tá? Os diferentes usos dela e como elas foram construídas. Então, nesse capítulo, nós iniciamos o estudo de morfologia com a análise da estrutura interna das palavras e como elas se constituem. O tempo todo, o dia inteiro, nós utilizamos palavras, não é? A todo momento, para nos comunicar, quer seja oralmente, verbalmente, quer seja por escrita. Raramente nós paramos, né, ou tiramos tempos para pensar nessas palavras. A gente simplesmente utiliza, né? O nosso HD aqui está cheio de palavras e a gente vai só usando. Daí, isso porque se trata de um código que funciona muito bem. Está sistematizado de tal forma que cumpre perfeitamente a função da comunicação. Neste módulo, vamos pensar um pouco em como as palavras se estruturam e perceber que tudo está muito bem organizado, muito bem planejado na língua, de maneira tão lógica que até nós podemos criar palavras e sermos entendidos, tá? Então, é isso que nós vamos estudar nesse capítulo aqui, ok? A gente vai só finalizar esse trechinho aí. Aí vocês vão observar as palavras lá no quadro, na página 22. Estão me acompanhando? Quem está acompanhando vai colocando ok ali, que está tudo bem. Nós temos ali as palavras, uma listinha com as palavras flor, florista, floreira e floricultura. E temos do lado florada, florar e florescer. Vocês viram quantas palavras foram geradas a partir da palavra flor, né? Então, verificamos que todas têm uma parte, né? Essa parte lá, ó, comum, que é a forma flor. É a forma principal. Grifem isso daí, ó. Todas têm uma parte comum, tá? Grifem lá. E outras partes que variam, aí grifem lá do outro lado. E outras partes que variam em cada palavra. Grifem aí. Estes últimos elementos são responsáveis por modificar os detalhes de significação, tá? Então, quando você muda esse finalzinho da palavra, ela passa a ter um significado diferente, né? Cada um desses elementos é capaz de fornecer alguma noção significativa à forma a que se acrescenta. Se reparar em cada pedacinho, verá que nenhum admite subdivisão em unidades menores. São, pois, unidades mínimas de significação, tá? Que recebem o nome de morfemas. Grifem isso daí, pessoal. Se reparar, grifem a partir dali, ó. Se reparar
Em cada pedacinho, verá que nenhum deles admite subdivisão em unidades menores. São, pois, unidades mínimas de significação, que recebem o nome de morfema, né? Então, não tem como você tirar nenhum pedacinho ali, mudar nenhum pedacinho, porque daí ele vai deixar de ter aquele significado, tá? Lembra-se do significado de ema, quando estudamos o fonema? Ema é a unidade distintiva e morfo significa forma. Portanto, morfema seria uma forma que gera diferença de significado, tá? Coloque uma OBS aí nesse quadrinho aí, que ele é importante para vocês, tá? O André já está lembrando de outras coisas ali, né, André? Então, pessoal, por hoje é só. A gente vai parar nesse trechinho aqui, né? Eu acho que já foi bastante informações para vocês hoje, tá ok? Da questão da morfema, né? A questão do significado das palavras, né? Da onde elas vieram, a estrutura, que é preciso... Algumas têm contexto histórico, então é preciso você conhecer o aspecto histórico para entender o significado delas, beleza? E aí, na nossa próxima aula, amanhã, a gente dá continuidade, tá? Quem puder, dá uma lida nesse texto, marca alguma dúvida que tiver, e aí amanhã isso é legal, porque daí já facilita o diálogo e o debate na aula de amanhã. Fechou? Beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Tá joia? Tchauzinho, pessoal!